Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fernando Toledo, eu vou fazer a preleção da noite de hoje. Tem alguém vindo na casa pela primeira vez? Ok, então convido a todos para que juntos nós façamos uma prece, preparando o ambiente, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível todos os ensinamentos aqui apresentados na noite de hoje. Vamos imaginar a figura de Jesus, esse ser iluminado, que quando aqui esteve, nos deixou muitos ensinamentos e nós podemos aplicá-los até hoje. Jesus querido, nós que aqui estamos, atendendo ao seu convite, porque disseste que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali estaria presente. Então, tendo a certeza da presença de Jesus, nós agradecemos a Ele por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui. Agradecemos também a sua mãe, Maria de Nazaré, ela que sempre nos acolhe, nos cobre com o seu manto azul de proteção, ela que permite que nós sentemos em seu colo e ali nos sintamos abrigados, protegidos, como uma verdadeira mãe sabe fazer com o seu filho. Jesus querido, nós aqui agradecemos também pela nossa vida, pela natureza, por tudo que nos acontece. O que de bom nos acontece, mas o que de não tão bom também nos acontece como forma de aprendizado. Que nós possamos sempre estar atentos a tudo que nos acontece como forma de aprendizado, pois tudo colocado no seu Evangelho tem um propósito, tem um propósito de ensinamento, mas que nós, à medida que vamos estudando sobre a sua doutrina, nós vamos cada vez nos tornando pessoas melhores, sendo fraternos, entendendo que sempre nós precisamos nos colocar no lugar do outro, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. E assim, nós agradecidos que estamos, vamos dizer aquela oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. O tema da noite de hoje é harmonia conjugal, lar e laços de família. Eu fui buscar em várias passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também um caso bastante interessante que depois eu vou ler para nós aqui, que é de Richard Simonetti, Atravessando a Rua. Depois eu vou dar pormenores desse livro. Nós temos aí na biblioteca para quem quiser emprestar para ler, bastante interessante as obras de Richard Simonetti. Mas começando, harmonia conjugal. Quando eu vi na agenda esse tema, eu pensei comigo, de novo, eu fiz esse mesmo tema dia 4 de janeiro desse ano. Mas também eu percebi que cada vez que algo acontece de forma repetida, é porque nós estamos precisando dessa lição. Quem faz evangelho no lar, também já deve ter percebido. Cada semana, às vezes 2, 3, 4 semanas, cai lá a paciência. Mas de novo a paciência? É porque alguém na família não está tendo tanta paciência. Por isso que está caindo. Então eu fui estudar mais uma vez, harmonia conjugal, lar e laços de família, e não saiu igual como da primeira vez, não, como eu fiz em janeiro. Muita coisa deu para apanhar de forma diferente, assim como quando nós estudamos as preleções, o leque de informações não dá para 20 minutos, meia hora. Daria para muito mais tempo. Mas isso a gente divide com os outros preletores, cada assunto, cada tema. Um acaba
coincidindo ou completando o outro tema. Assim como o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos perceber que em outros capítulos também vão fazer referência a esse tipo de comportamento nosso. Harmonia conjugal, lar e laços de família. Bem, harmonia conjugal, onde ocorre a harmonia conjugal? No lar. Com quem ocorre a harmonia conjugal e no lar? Numa família. Então, o tema, na sequência, uma coisa complementa a outra. Né? É comum, é cultural nós termos um casal morando num local e constituindo uma família. Mas para isso tem que ter harmonia nos três. Né? Começa com a harmonia conjugal, como nós vamos dizer aqui agora. Vamos começar então pela harmonia conjugal. Quando nós reencarnamos, nós já tivemos um planejamento da nossa vida. Caso aqueles que forem abraçar um cônjuge for se casar, muitos não se casam, mas a maioria se casa. Né? Então, quando vai se casar, isso já foi traçado lá na espiritualidade. Quando reencarna aqui, então, vai ter o compromisso dele ou dela de conviver pacificamente, formando um lar harmonioso, uma família, que nem sempre precisa vir com tantos filhos. Tem muitos casais que não têm filhos, e tem casais que têm uma renca de filhos. Meu avô teve 11, por parte do meu pai. Agora, esses encontros do casal acontecem de forma que vão se ter um completar o outro. Vai ter muita diferença para ser tirada, mas também pode haver um veio em missão para ajudar o outro. Então nem sempre é, como diria, uma guerra. Não, muito pesado dizer uma guerra, né? Mas nem sempre dá tudo bonitinho, tudo certo. Né? Todos têm. Quem é casado sabe do que eu estou dizendo. Todos têm uma diferença. Mas é das diferenças que nós vivemos também. Se tudo fosse bonitinho, igualzinho, seria monótono? Não. Mas, de qualquer forma, as diferenças é para crescer. Um leva o outro junto. Né? Eu e a Rosa nos conhecemos há 48 anos. Faz tempo, hein? Então, temos as nossas diferenças, claro, mas é para o crescimento. É para o engrandecimento de cada um. E um leva o outro. Aquele que não deu certo, não tem problema, não deu nessa, mas pode ser que tenha que vir na outra, como depois nós vamos ouvir a história aqui do Richard Simonetti, atravessando a rua. Mas, qual é o preço da nossa felicidade conjugal? Qual o preço? Existe uma fórmula para isso? A idade, por exemplo, pode ser uma dificuldade? Não. Ele tem 50, ela tem 35, ou vice-versa, ela tem 35, ele tem 20, não há problema nenhum. Nós traçamos um compromisso de vivermos juntos. E a maioria segue em frente. Da música do Padre Zezinho, Oração pela Família, um dos trechos é assim: que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. A semana passada, o tema do Adilson foi amar o próximo como a si mesmo. Quem é o nosso próximo mais próximo? Agora nós estamos falando em termos de harmonia conjugal, casal. Né? Temos que amar o próximo? Sim, qualquer que seja ele. Mas qual é a maior dificuldade que nós temos? Esse compromisso que nós assumimos um para com o outro. De novo, né? A diferença? Sim, mas para crescer. Um tem que entender o outro. E como disse o Marcos a semana passada, ele não fala é difícil, é desafiador. É desafiador vivermos juntos? É, mas é possível. Então, essa harmonia nós temos que criar. O casamento, então, é uma escola de amor.
Porque a convivência faz com que nós temos que escolher o outro, mas com muito respeito, com diálogo, compreensão, tolerância. Nesse caso, aparecem depois os filhos. E o casal passa a conviver com outros espíritos juntos. 1, 2, 3, 5. E todos diferentes. Nós já ouvimos alguma mãe dizer assim: nossa, eles estão agindo de forma diferente, mas eu ensinei todos de forma igual. São iguais. Ela pode ter ensinado de forma igual, mas o que eles entenderam, cada um entendeu de uma maneira. E cada um é um espírito diferente, que veio com um propósito de vidas passadas, para conviver junto nessa família. Então, quando nós vemos que há necessidade de estudo, nós vamos perceber que diante dessas convivências que nós temos, família principalmente, é preciso respeito e entendimento. No capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Eu peguei o item 5, reconciliação com os adversários. O item 5 diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais colocado em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Por que ele diz o mais depressa possível? Que se não houver uma conciliação antes, aí não vai ter mais como negociar. O juiz vai determinar: a sua punição é essa. E aí não tem com quem contestar. Então por isso que ele fala o mais depressa possível. Mas também, que é o que nós vamos dizer aqui agora do livro, se eu não me entender com ele ou com ela, muito provavelmente voltaremos em vidas futuras. Como marido e mulher? Nem sempre. Pode vir como sogro, como sogra, como filho, como filha, como pai. Então é preciso esse entendimento. Esse caso, é um caso no livro aqui, Atravessando a Rua, ilustra bem essa harmonia conjugal. O item 39, compromisso não cumprido. É uma historinha que fala da dona Flausina. Essa dona Flausina quase poderia considerar-se uma mulher realizada e feliz, espírita consciente, participante das obras assistenciais, 3 filhos íntegros e carinhosos, 8 netos adoráveis, ideias lúcidas, saúde razoável, situação financeira estável. O único problema era a cruz que carregava no seu lar, seu marido. Existia latente um profundo desentendimento entre eles, que eclodia vezes inúmeras em atitudes e discussões acaloradas, que não raro desciam ao nível de agressividade. Não que fosse má pessoa, era um homem até generoso, bom pai, caseiro, sem vícios, mas gênio difícil, um tanto impertinente, qualidades que para Dona Flausina pareciam desenvolver-se na medida em que ele envelhecia. Só o Espiritismo me dá forças para aguentar o Gumercindo, proclamava enfática. Quero estar com ele até o fim, cumprindo o meu compromisso. Então estarei livre, juntos nunca mais. Assim foi até o seu desencarne, após 48 anos de convivência difícil. De retorno à espiritualidade, já integrada na vida maior, Dona Flausina analisava com o generoso mentor seus sucessos na vida física. Minha filha, dizia-lhe gentil, você levou existência proveitosa, foi diligente mãe de família, batalhadora nas lides espíritas,
servidora da caridade. Traz bela bagagem de realizações, mas tem um problema grave, um compromisso não cumprido, seu marido. Como? Interrompeu a senhora com estranheza. Não foi fiel aos deveres matrimoniais? Não o suportei estoicamente durante quase meio século? Este é o seu problema. Você o suportou apenas. No entanto, seu compromisso era bem diferente. Deveria harmonizar com ele, superando antigas mágoas remanescentes de convivência anterior. Adotando a postura de quem carregava a pesada cruz, você anulou qualquer possibilidade de aproximar-se dele, ajudando-o a suportar suas idiosincrasias como a força da amizade. Faltou-lhe, minha filha, o exercício da caridade, que silencia, que perdoa, que não guarda ressentimentos, que supera desavenças. E ele precisava muito de sua compreensão. É uma alma perturbada e neurótica. Não obstante, suas virtudes, como você, de certa forma, contribuiu para que seja assim, em face de influências negativas que exerceu sobre o seu espírito, no pretérito, não vejo outra solução para o seu problema, senão uma nova união entre vocês. Em existência futura, repetindo as lições do matrimônio até que aprendam a conviver pacificamente. Vamos pensar assim, que fria, né? Mas olha, a convivência, ela sumiu. A convivência com ele, mas ela não o ajudou, ela o suportou. Então, aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? O que nós temos que fazer entre nós não é nos suportar. Não que quando um casamento não dá certo, não possa haver separação. Ela, por exemplo, entre aspas, aguentou o Gumersindo até o fim da vida dele. E depois, quando ela voltou para o plano espiritual, olha o que falou o mentor dela. Agora vamos falar um pouquinho de lar. O lar é a escola do coração. Vamos levar um pouquinho em conta aquilo que passou o seu Gumersindo e a dona Flauzina. O lar não é somente morada de corpos, mas acima de tudo a residência de almas. O melhor lugar para burilar nossa moral, onde acontecem as oportunidades de aproximação, que são profundas, é na intimidade familiar, de pais, filhos, irmãos, principalmente cônjuges. De novo, nós estamos alinhavando, né? A harmonia conjugal ocorre onde? No lar. Difícil haver alguém que não more num lar, numa construção, que é diferente do lar. Então, como geralmente nós pedimos para renascer entre aqueles que nós prejudicamos e odiamos no passado, a convivência com essas pessoas, nós falamos de um casal, né, o cônjuge, mas têm juntos, ou levam juntos, ou acabam indo morar junto, como no passado tinha muito disso, principalmente os descendentes de italiano, né? A nora ou o genro ia morar com o sogro, com a sogra, na roça. A casa grande, muitos cômodos, muitos quartos. A filha casava e ia morar com os pais. Então não era só o casal a conviver, a dificuldade era maior. Com todos aqueles, vamos chamar de qualidades não tão boas, né? Vícios, defeitos que cada um tem. Mas de qualquer forma, é convivência que tem que ser pacífica. Senão acontece de novo como aconteceu com a dona Flauzina. Então, casa sendo uma construção onde as pessoas vão para dormir. É o abrigo das intempéries, sol, chuva, vento, né? E o lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar. Não vejo hora de voltar para casa, né? De reencontrar a minha mulher, meus filhos, meus netos, quem estiver lá. Então, o lar é o abrigo do amor. De novo, aquilo que falou o Marcos lá, não é difícil, né?
Nós temos que aprender com tudo isso. Do espírito, Teresa de Brito, através da psicografia de Raul Teixeira, ela dá algumas recomendações para nós vivermos bem no lar. Diálogo e equilíbrio. Aprenda a dialogar para solucionar problemas. Respeito mútuo. Faça o possível para não exigir do outro aquilo que você ainda não oferece, aquilo que você ainda não tem. Gratidão. Agradeça coisas mínimas que o beneficiam em casa e seja gentil com todos que o cercam, familiares ou não. A família como escola. O lar é visto como primeira escola, onde aprendemos a amar o próximo através do respeito, do perdão, da compreensão e do carinho. A importância dos detalhes, que muitas vezes passa desapercebidos por nós, né? É preciso estar atento aos detalhes e às necessidades do outro, tanto no relacionamento conjugal, quanto ao ambiente familiar. Como eu falei agora, né? As famílias que iam morar juntos. Responsabilidade. Cada membro da família deve se empenhar para manter a união, o amor, o respeito, respondendo de forma justa por seus atos. Do poema da gratidão, de Divaldo Franco, eu só vou falar um trechinho, ele é extenso, mas é muito bonito, é muito legal esse poema da gratidão. Mas num dos trechos ele fala assim: obrigado pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um leito de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Então, para ter um lar, é necessário ter, primeiro de tudo, respeito, né? Compaixão, amor, entendimento. E agora, laços de família. Há famílias espirituais e famílias corporais. Famílias espirituais se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações de alma, como foi sugerido pelo mentor da dona Flauzina aí, né? Vai ter que voltar, vai ter que reencarnar de novo para aparar as arestas. E as famílias corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, esquecimento do passado. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Foi, de novo, né, a recomendação do mentor espiritual dessa senhora. Então, para que nós consigamos evitar isso, repensar muito as nossas relações. Então, é por isso que Deus coloca um véu no nosso passado. Muitas das vezes, as diferenças que nós temos para com o outro, ou os outros, né, não necessariamente só com o cônjuge, é alguma coisa que nós temos em dívida, mas não é só dele, é da minha parte também. Não é só do outro. Sei lá o que eu fiz para ele estar me tratando desse jeito. Né? Ou o contrário. Então, nós seremos sim chamados a responder pelo que fizemos para os nossos filhos, para os nossos pais, nossos avós, nossos semelhantes. Então, se nós cumprimos a nossa missão, nós fizemos a coisa de maneira justa, correta, muito pouco nós teremos que pagar, mas provavelmente nós podemos vir como missão. Tenho que carregar essa cruz. Ainda bem que sou eu que tenho que carregar ele ou ela. E se eu tivesse que aguentar, a todo momento falar assim, você é minha cruz. Não. É um entendimento que nós temos que ter as coisas pelas quais nós temos que passar. A mentora espiritual de Divaldo Franco, ela lembra que o nosso dever, ela cita isso numa frase: não percas a oportunidade de semear dentro de casa.
E como a doutrina espírita sempre coloca, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí? Chego lá no fim, eu não tenho nada para colher, mas eu não plantei. E aí? Volta para semear tudo de novo. Aonde? Não sei. Deus sabe onde vai me colocar, porque Ele não coloca nós em fria nenhuma. Ele sabe o tamanho dos nossos ombros para que nós suportemos aquela cruz. Da questão 775 do Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado para o relaxamento dos laços de família? A resposta: a volta do egoísmo. A família é fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. E por último, aqui tem no capítulo 14, no item 5, onde Jesus está com os discípulos e eles se reuniram na casa de um, e era tão grande essa multidão que eles sequer podiam fazer a refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele, e lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar para os que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 21, 22, 31 e 35. Parece que Jesus um tanto quanto contradizia isso, né? Ele dizia, minha mãe, meus irmãos. A lição que ele nos traz aqui é para que nós nos entendemos como humanidade. Todos nós somos irmãos uns dos outros. Então, por isso que ele falou que mãe e irmãos não eram aqueles que tinham chegado ali, não era aquela que tinha dado a luz a ele, e sim todos aqueles que estavam ali e todos na humanidade. Então, a humanidade é a nossa grande família. E para concluir, eu gostaria de colocar aqui a oração pela família do Padre Zezinho, que praticamente resume tudo isso que nós falamos aqui no tema: harmonia conjugal, lar e laços de família.
Senhor. Emocionante, né? Praticamente resume tudo o que nós falamos aqui com relação aos três, vamos chamar dos três títulos aí: harmonia conjugal, lar e laços de família. Então, que nós possamos, com mais aprendizado das palavras contidas no Evangelho, sairmos daqui com um pouco mais de atenção para todos aqueles que nos rodeiam. Sair daqui com o nosso coração emocionado, pensando que todos nós somos uma família espiritual, não só a família aqui, a família ceia, a família onde nós vivemos, família dos nossos parentes, nossos filhos, mulher, mas as famílias que nós conseguimos somar no lugar onde nós trabalhamos, com as pessoas que nós convivemos que não sejam consanguíneas, mas que nós entendamos que aquilo que Jesus quis dizer, a nossa família universal. Então, que Ele continue a nos abençoar, nos proteger e nos iluminar. Que assim seja. Boa noite a todos.